Esta entrevista está sendo conduzida no gabinete da Promotoria do Condado de Los Angeles com o réu William Bonney. Essas fitas foram gravadas para serem confidenciais e não para serem expostas. Onde esfaqueou ele? Eu esfaqueei no lado. Dos dois lados. E em cima, no lado esquerdo das costas. Saber que essas fitas existem me deixa totalmente pasma. Eu mal posso acreditar. Eu cobri muitas histórias de assassinatos em 48 anos de carreira na televisão. E o que aconteceu nessas mortes e como esses pobres jovens morreram, me deixou enjoado. Para ter certeza que estavam mortos, eu espetava o olho deles umas 2 vezes. Chegou em um nível em que quase toda vez que você pegava um jornal, tinha outro assassinato. Por quê? Aquilo era uma compulsão. Eu estava sem controle. Esse cara tinha que ser detido, então, como cidadão, fiz o que eu tinha que fazer. O assassino das rodovias. Nos anos 1970, as pessoas queriam muito ser livres. Pegar carona era muito comum. Os jovens, principalmente os homens, pegavam carona. Era muito seguro. Meu nome é Ronald E. Bowers. Em 1979, eu era o promotor sênior do gabinete da Promotoria do Condado de Los Angeles. Marcus Graves era um estudante de intercâmbio da Alemanha Ocidental. Ele veio para os Estados Unidos, não tinha muito dinheiro, então ele pediu carona. O Marcus veio para Newport Beach. Ficou 1 ou 2 dias, mas depois quis subir a costa para conhecer mais a Califórnia. Aí ele pegou todas as coisas dele e foi para a estrada Pacific Coast. Quando deu carona para ele disse para onde estava indo? Acho que ele disse que estava indo para o México ou então para a América do Sul. Durante a viagem, comecei a conversar com ele, perguntei se ele conhecia algum cara gay e ele disse que ele era gay. Aí eu perguntei se ele queria transar e ele disse que sim. Então eu fiz o retorno. Eu parei e fomos para a traseira da van e começamos a transar. Foi aí que eu esfaqueei ele no braço. Esfaqueei ele no braço esquerdo. E eu fiz isso várias e várias vezes. Eu puxei ele para fora da van e ele ainda estava vivo. E continuei esfaqueando. Ele estava nu ou... ele estava nu. Certo. O que fez com as roupas? Eu larguei lá com ele. Marcus Graves, um jovem de 17 anos da Alemanha Ocidental, foi morto a facadas na região de Tapas Park, ao norte de Malibu. Análises forenses mostraram que Graves foi abusado sexualmente. Precisamos de mais ambulância. Precisamos de ambulância. A polícia não entendia. Tudo era muito estranho. Em um local tão afastado, tinha um corpo nu de um rapaz. Mas não tinha pistas, não tinha nada na cena do crime que indicasse quem podia ter feito isso.
A polícia precisava encontrar provas, mas nos anos 1970 não tínhamos toda a tecnologia forense de hoje. Foi quando eles entraram em contato com diferentes departamentos de homicídios, perguntando se houve algum crime sexual parecido que estivesse investigando. E disseram, sim, houve. Havia um jovem em San Fernando Valley e ele desapareceu. Eu sempre vou lembrar dos anos 70 como a melhor época da minha vida. Essa é a casa em que o Tommy e eu crescemos. Nos anos 70, tinha muita criança brincando aqui na rua. Nós jogávamos muito beisebol. Meu nome é Brenda Axtell e eu morava em San Fernando Valley. Meu irmão Tommy era muito... sempre foi afoito para ter dinheiro. E uma das conquistas dele foi trabalhar vendendo flores nas esquinas. Era provavelmente umas 7 da noite. Minha mãe estava agindo de forma muito estranha. E eu perguntei o que foi. E ela disse, o Tommy ainda não voltou para casa. Passou 1 hora, depois 2 horas, aí estava conversando com meu pai e a TV estava ligada. E o Jornal das 11 começou. O corpo nu de um jovem rapaz foi encontrado hoje na estrada Mulholland, com golpes de faca e os genitais mutilados. Os investigadores dizem que... Eu lembro do meu pai voando da cadeira na hora. Ele ligou para a delegacia e perguntou sobre o crime. E eles disseram, por que quer saber sobre isso? E ele falou, porque acho que é meu filho. E era ele. E ele estava praticamente irreconhecível mesmo, então... não dá para explicar algo assim. A devastação que isso causa. Em muitos casos, investigadores de homicídios não têm muitas pistas. Mas, nesse caso, uma das poucas coisas que eles tinham para investigar é que Marcus Graves e Tommy Ludegren foram encontrados na mesma região. E o legista que fez a autópsia notou que os rapazes foram sodomizados. Então, havia uma conexão? Em 1979, eu tinha 29 anos e meu sonho sempre foi ser repórter de uma grande emissora de TV. Meu nome é Dave Lopes. Eu fui o principal repórter de rua no sul da Califórnia, no final dos anos 70. Eu cobria de tudo, tudo quanto é história, sobre política, crimes, é claro. Mas tinha um jovem, um menino de 13 anos em Valley. As pessoas se mudavam para lá para fugir da criminalidade, se sentiam seguras. E aí alguém some do nada. E ele era só um garoto de 13 anos de idade, queria ganhar o dinheiro dele e cuidar da vida dele. O quão irracional é esse rapaz virar uma vítima de assassinato? Nessa região específica, é óbvio que a notícia se espalhou. Mas demorou um pouco até que a grande mídia ficasse sabendo e falasse: espere um pouco aí, temos um predador sexual violento à solta por aí. O corpo em decomposição de um jovem não identificado foi encontrado em uma região afastada na noite de sábado. A polícia diz que o corpo foi... 5 dias depois que o corpo de Marcus Graves foi encontrado, um terceiro corpo foi achado no condado de San Bernardino. Ele ficou lá por 1 semana, acho. E era do Mark Shelton. Os investigadores de homicídios não sabiam o que estava acontecendo.
Aí, a delegacia do condado de San Bernardino entrou em contato com a delegacia do condado de Los Angeles para ver se havia algo semelhante entre os casos. E eles disseram, sim, nós tivemos alguns jovens achados nus, abusados sexualmente e encontrados em um local afastado. E foi assim que os departamentos de homicídios começaram a se comunicar. Então, será que havia um serial killer à solta? Positivo, Central. Encontrado o corpo do rapaz. Outro corpo encontrado na segunda-feira foi identificado. É o de Donald Ray Hidden, um morador de Hollywood, de 15 anos. Ele foi morto a facadas e abusado sexualmente antes de ser desovado em uma lixeira ao norte da rodovia Ventura. Hidden já é a 4ª vítima de uma série de mortes que inclui mais 3 rapazes assassinados nos últimos meses. Eu lembro de conversar com 2 investigadores do condado de Orange. Eu acho que descobri, depois da 4ª morte, que havia alguma conexão entre elas. Pela forma como esses rapazes foram brutalmente mortos e praticamente no mesmo cenário. A única coisa que a polícia podia fazer na época era ficar em alerta. Então, quando isso aconteceu e começou a ter um aumento inacreditável dessas mortes horríveis e cruéis, eles sabiam que algo estava errado. Eu continuei importunando esses caras sem parar para descobrir a conexão. Fique agora com a reportagem especial do Channel 2. A cena parece sempre a mesma. Um homem jovem, branco, magro, completamente nu, sinais de estrangulamento, muitos com machucados de corda nos tornozelos e pulsos. E a grande pergunta é, quantas pessoas são responsáveis por todas essas mortes? Nós não estamos especulando sobre nada além desse homicídio agora, mas também temos total ciência de que existem outros casos em Los Angeles e também fora daqui que ainda não foram solucionados. Os investigadores estão relutantes em responder a essa pergunta. Saber que essas fitas existem me deixa hipnotizada. Eu estou prestes a ouvir a voz desse homem que eu não ouço há mais ou menos 40 anos. Sou a doutora Vonda Pelto, psicóloga clínica contratada pela prisão masculina do condado de Los Angeles, onde vi William Bonin em muitas ocasiões. Quando você diz que estrangulou ele com esse cano, como fez isso? Você pressionou contra o pescoço dele? Contra o pescoço e depois aí... com força para baixo. O que mais me impressiona é que ele podia estar falando do jogo de beisebol dos Dodgers, sem emoção, sem nenhum remorso. Mas foi ideia sua usar um picador de gelo? Mas por quê? Eu não consigo explicar por que eu usei, mas eu acho que era para ter certeza que a pessoa estava morta. Os médicos raramente tinham a oportunidade de poder ouvir alguém que matou sem sentir nenhum remorso. Eu não ouvi barulho nenhum, então fui para casa. É inacreditável que isso estava guardado em algum lugar e nunca foi exposto ao público. Em 1980, a polícia estava preocupada. Havia um serial killer à solta. Geralmente nós conseguimos analisar o período em que identificamos a pessoa até onde ela foi vista pela última vez. Isso podia deixar o povo em pânico. Então, eu não queria confirmar para a imprensa que era um serial killer. Olá, meu nome é White Hart. Eu era o assessor de imprensa do delegado do condado de Orange. Existem similaridades entre os casos, A ponto do senhor achar que a mesma pessoa cometeu os crimes?
Sim, pode ser. Você precisa ter cuidado com o que divulga para a imprensa. É muito importante dar informações, mas precisa filtrá-las. Nós podemos presumir que as informações divulgadas à imprensa também são divulgadas às pessoas envolvidas nesses crimes, o que pode dificultar as investigações. Nós recomendamos a todos, falamos para a população, em hipótese alguma, pegar carona. No Colégio Marina, em Huntington Beach e em outros colégios do condado de Orange, a notícia foi divulgada. 2 dias antes dessa reportagem, fizemos uma viagem pela Beach Boulevard e não havia caroneiros. Dave Lopes ajudou muito a polícia com o jornal CBS, por exemplo. White Hart era uma pessoa maravilhosa, sem dúvida alguma. Muito gentil, muito paciente e trabalhamos juntos na televisão. Eu contei a história do que estava acontecendo na época e ele conseguiu a ajuda da mídia para chamar a atenção para o trabalho da polícia. Panfletos estão sendo distribuídos para os jovens e a mensagem é clara: não pegue carona. Você é alto, magro, é louro, tem todas as características das vítimas que ele matou. Você tem medo? Bom, eu não posso pegar mais carona, sabe? Eu pegava carona para ir para casa, mas agora não dá mais para fazer isso. Os investigadores trabalhavam 16, 18 horas por dia, só nesse caso. E com o passar do tempo, as mortes começaram a aumentar e não pararam mais. O jovem David Murillo, de 17 anos, ia de bicicleta até o cinema. Seu corpo foi achado próximo... Já era fevereiro de 1980. No condado de Riverside, Robert Wirostek, de 19 anos, pegou carona até a mercearia onde Àquela altura, 12 rapazes haviam sido brutalmente assassinados em um período de 9 meses. Foi encontrado o corpo do jovem de 17 anos, Frank Dennis Fox. Foi uma história que engoliu a gente e eu fazia reportagens sobre ela todos os dias. E desova nas laterais das estradas e está sendo chamado de o assassino das rodovias. William Bonin nasceu em 1947 na pequena cidade de Willimantic, em Connecticut. William Bonin tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo. Ambos os pais eram alcoólatras. Quando o pai do Bonin voltou da guerra, ficou extremamente violento e descarregava seus acessos de raiva na esposa e nos filhos. Muitos homens que voltaram para casa da guerra desenvolveram problemas e isso afetou muito a família. Ele começou a jogar e a beber demais. A mãe, para lidar com o comportamento abusivo do marido, também bebia muito. As crianças viviam quase sempre sujas e com fome. Quando Bonin era jovem, sempre sonhava em fugir. Mas ele me disse que não tinha para onde ir. Em 1980, ninguém se sentia seguro sabendo que havia alguém que estava fazendo essas coisas, especialmente porque nós recebíamos mais informações vazadas sobre o que estava acontecendo de fato. Sabíamos que o assassino das rodovias adorava torturar suas vítimas. Coisas que as pessoas nem sonhavam compreender estavam acontecendo. Teve um outro menino aqui, um garotinho de 12 anos, que estava indo para a Disneylândia. Aí eu dirigi mais para o norte de Beach Boulevard e vi o James McCabe. Eu parei. Perguntei para onde ele estava indo e ele falou que estava indo para a Disneylândia. Aí eu disse, sobe aí. É muito estranho, mas precisamos pensar em como eram as coisas na época. Quem hoje deixaria um menino de 12 anos ir para a Disneylândia, viajando de ônibus, sozinho? Ninguém deixaria. Naquela época, esse tipo de coisa não era tão incomum assim. Aí ele entrou. Eu continuei a dirigir e parei no acostamento.
e fui para a traseira e eu fiz sexo com o James McCabe. Eu amarrei ele e enrolei a camiseta dele em volta do pescoço. Quando o menino percebeu o que estava acontecendo, ele gritou umas 3 ou 4 vezes e disse: "Eu não vou contar para ninguém." Então ele começou a se debater e eu estrangulei ele. McCabe foi espancado e estrangulado com sua própria camisa. E o pescoço foi quebrado com um macaco hidráulico. Eu voltei e desovei o corpo um pouco depois e saí de lá e fui para casa. Ele desovou o corpo próximo a uma lixeira na cidade de Walnut. Em 1980, muitas coisas diferentes estavam passando pela cabeça dos investigadores. Uma das coisas que surgiram é que todas as vítimas foram abusadas sexualmente. Então, isso podia estar ligado a uma atividade homossexual? Nos anos 70, era difícil ser gay na Califórnia. Harvey Milk, um dos primeiros políticos abertamente gays, foi assassinado em seu escritório na prefeitura de São Francisco. Eu sou Don Cale Hefner e sou o cofundador do que nós chamamos em Los Angeles de Centro de Serviços da Comunidade Gay. O que é preciso lembrar é que havia uma lei na Califórnia que um homem podia ser preso por apenas tocar em outro homem. A igreja nos considerava pessoas más. Mas havia muita gente envolvida na luta naquela época. Na primeira parada do orgulho gay em Los Angeles, 35 mil pessoas apareceram. Um novo mundo estava sendo criado. O que todos viam acontecer era homens jovens e gays indo em direção a essas grandes cidades. Eles estavam deixando as cidades pequenas com muito pouco em termos de recursos. Aqui em Los Angeles, nós recebemos muita gente. No Centro de Serviços da Comunidade Gay, nós fornecíamos um teto e refeições para eles. Lá ficavam esses jovens que não tinham dinheiro. Então, a maneira de se locomover era pedindo carona. Às vezes, eles se prostituíam. O assassino das rodovias explorou isso. Usou isso para seus fins nefastos. Eu fui ao Centro de Serviços da Comunidade Gay nesse dia em particular. E conversei um pouco com ele e ofereci para ele um lugar para ficar. Eu acredito que foi mais pela tortura e pela matança do que pelo sexo. Com o passar do tempo, a parte da tortura ficou mais importante por causa do sentimento de superioridade, de ter o poder. Quando nós descobrimos que as vítimas do assassino das rodovias se encaixavam no perfil de homens gays e jovens que tentávamos ajudar, ficamos chocados, bravos, tristes. No centro da comunidade, nós colocamos avisos alertando jovens gays a não pegarem carona, porque era perigoso. Fizemos o possível para alertar as pessoas, mas nem todos foram avisados. Eu lembro que White Hart disse para nós, profissionais da mídia, que tinha uma conexão. Ele só não tinha certeza de quem era. A força-tarefa trabalhava freneticamente. Eles morriam de medo de que a mídia divulgasse alguma coisa a mais, fazendo com que a pessoa
a pessoa sozinha ou o grupo de pessoas que estava fazendo isso fizesse escondido, fosse embora, parasse ou fosse para outro lugar. Eles só não queriam fazer nada que pudesse comprometer este caso. White falava muitas informações confidenciais. Dave, tem mais coisa aí que não podemos falar. O Sr. Bonin era educado e muito articulado. Ele era problemático no sentido de ter muita dificuldade tanto para se lembrar dos seus traumas quanto para se dispor a falar sobre eles. Eu me chamo David Foster. Fui o psiquiatra clínico no julgamento do recurso de William Bonin no Tribunal Federal. Há um relato de uma amiga dele do ensino fundamental. E se não se importa, eu gostaria de lê-lo. Ela diz, Billy Bonin era da minha turma na 6ª série. Um dos vizinhos dele disse que os meninos desenterravam batatas à noite do jardim da casa e as comiam cruas e sujas porque tinham muita fome. Ele era inteligente, mas não falava muito com outras crianças. Algumas crianças sempre zombavam das roupas e sapatos mal ajustados dele. Elas o chamavam de Bugsy Bonin. Ele nunca revidou, mas dava para ver a dor no olhar dele. Naquela época, eu pensava nele como uma alma gentil e muito triste que nunca tentou prejudicar ninguém. Havia uma grande quantidade de informações que eu tinha à minha disposição sobre o que ele havia passado. Eu descobri que William Bonin foi submetido desde criança a graves abusos físicos pelo pai dele. Isso prejudicou o lobo frontal do cérebro. E ele também foi extremamente negligenciado pela mãe. Isso teve um efeito profundo em seu cérebro, ainda em desenvolvimento, especificamente nas conexões no hemisfério direito, o que prejudicou a capacidade dele de se conectar social e emocionalmente. Tudo isso gerou a devastação e a tragédia que nós vemos. Não apenas para o Sr. Bonin, mas também para todas as suas vítimas, é claro. A mãe finalmente chegou à conclusão de que ela não conseguia cuidar dessas 3 crianças. Então, ela mandou os 2 meninos mais velhos, Bonin e seu irmão Robert, para um orfanato. A certa altura, um padre do orfanato molestou sexualmente o Bonin. E mais para frente, ele foi colocado num centro de correção para meninos. Lá, infelizmente, ele foi novamente abusado sexualmente por um menino mais velho. Que coisa horrível e trágica para essa criança que já tinha sido abusada no orfanato e agora, morando no centro de correções, foi abusada de novo. Quais chances na vida esse pobre garoto tinha? Nós não sabemos a combinação exata que compõe um serial killer. Nós só sabemos que certos fatores de risco parecem contribuir para isso. Ter uma mãe indiferente, incapaz de dar amor, abuso físico e sexual, e depois uma lesão no lobo frontal. Aos 10 anos de idade, o Bonin já tinha todos esses problemas. Quando ele tinha 15 anos, toda a família se mudou de Willimantic para Downey, na Califórnia, onde Bonin passou de vítima para agressor. Central
Temos uma ocorrência de violência. Precisamos de reforços. A polícia foi acionada, acho que por um pedestre. 2 rapazes. Os corpos foram encontrados perto da estrada Ortega. Tinha muita imprensa no local. Onde eles foram encontrados? Eles estavam ao lado da rampa. Um estava a cerca de 4,5 metros abaixo e o outro uns 6 metros mais adiante. Algum sinal de estrangulamento? Não podemos falar nada sobre a causa da morte. Nada mesmo. Não podemos falar. Tenente, nesse momento, qual é o processo que começará? Bom, nós vamos procurar nas redondezas por pistas que estejam mais evidentes. Os investigadores nunca ficam surpresos com o que eles encontram e com o que as pessoas podem fazer com as outras, mas encontrar 2 corpos, isso já cria uma perspectiva diferente para a investigação. Os 2 rapazes estão nus? Não, um está nu e o outro parcialmente vestido. Foi aí que nós percebemos que algo estava acontecendo. Imediatamente você começa a pensar, espera um pouco, se tem 2 rapazes, seria muito difícil para um cara enfrentar eles de uma vez. Então, será que tem mais gente envolvida? Os 2 adolescentes encontrados em uma floresta nacional de Cleveland se assemelham a uma série de outras mortes que vem acontecendo. Houve um aumento nas mortes ligadas ao assassino das rodovias. Os investigadores no condado estão trabalhando freneticamente para encontrar o assassino. Foram ao menos 17 assassinatos em menos de um ano. Os corpos foram encontrados no condado de Ventura, até mesmo no condado de Kearney. Sabíamos que houve uma morte no condado de São Bernardino e outras no condado de Los Angeles e algumas no condado de Orange. Tinha uma distância considerável. Quem podia estar viajando de condado a condado assim tão facilmente? Em 1980, meu trabalho era pegar e entregar caminhões na região da Califórnia. Eu viajei para cima e para baixo na estrada Pacific Coast várias vezes. Trabalhei com William Bonin, então resolvi dar essa entrevista porque achei que as pessoas deveriam saber o que aconteceu. Eu quero preservar a minha identidade porque eu trabalhei com ele. Quando eu o conheci, ele parecia um cara muito legal. Eu até convidei ele para ir à minha casa, para a gente tomar café. A lembrança que eu tenho dele é de uma pessoa decente mesmo. Teve uma vez que o Bonnie e eu fizemos uma viagem para o norte da Califórnia. Eu disse que fiquei sabendo que havia outra vítima do assassino das rodovias. Eu comentei por cima que eu queria que eles pegassem o cara que estava fazendo isso. E o Bonnie disse, eu também queria que pegassem ele. No caminho de volta, o carro que eu estava dirigindo começou a falhar e aí nós paramos. O Bonnie sugeriu que deixássemos ele lá e que eu dirigisse o carro que ele estava dirigindo, porque eu morava mais longe do que ele. E eu achei isso muito legal da parte dele. Quando eu voltei para a empresa, o Bonnie já havia chegado há uns 10 minutos. Ele estava com um jovem ao lado, um adolescente. Ele tinha cabelos cor de areia e estava com o lábio superior machucado. Então eu saí e fui para casa. Depois disso, não vi o Bonnie por algumas semanas. Mais um corpo de um jovem foi encontrado em um posto de gasolina. Ele pode ser mais uma vítima do chamado assassino das rodovias. Eu acho que há uma semelhança, ao menos no geral, na medida
em que isso se encaixa no padrão de homens jovens, nus, de aparência limpa, desovados próximo a alguma autoestrada que morreram por estrangulamento. Larry Sharp, esse me abalou mesmo. Quais são as chances de trabalhar com o assassino das rodovias? Mal sabia eu que estava bem ao lado dele. Investigadores de homicídios creem que o assassino agora... Nossa tarefa do sul da Califórnia estava trabalhando dia e noite para resolver o caso. Para que a investigação evolua rapidamente antes que o número de mortes aumente ainda mais. Os investigadores não conseguiam dar conta. Eles ainda eram mais pressionados. Precisávamos pegar esse cara. Na virada da década de 80, Southgate, na Califórnia, estava passando por uma transição. A cidade estava mudando. Uma grande fábrica estava fechando. Tinha algumas gangues famosas que se infiltravam nas escolas de ensino fundamental e médio. O meu nome é Ray Carbajal. Eu fui pastor de jovens na igreja quadrangular de Southgate, na Califórnia, na época do assassino das rodovias. Com as crianças chegando aqui e ali, pedindo ajuda e saindo de certos grupos, às vezes é difícil e você tem que se afastar. Eu queria dar a elas algo em que elas pudessem confiar, e era a palavra de Deus. Sean começou a frequentar o grupo de jovens. Ele tinha 14 anos. Ele queria mudar de vida. Foi emocionante ver essas crianças se tornando parte da sua vida. E você impactar a vida delas de forma positiva. Maio de 1980 é uma data que eu jamais esquecerei. Bom, nós estamos no local onde nós encontramos o Sean. Nós paramos aqui e eu olhei para a direita enquanto estava me preparando para sair e disse para minha esposa, ele parece o Sean. E ela olhou e disse, mas ele é o Sean. Então ele continuou andando por aqui e deu a volta no carro. Eu ainda posso ver o cabelo loiro e os olhos azuis. Era um garoto que estava começando a vida. Ele começou a falar sobre a mudança na vida dele, o recomeço em uma nova escola. Eu disse, eu vi você andando, sua mãe te deixou na esquina ou algo assim? E ele falou, não, eu peguei o ônibus. Eu desço na Firestone Boulevard. E eu disse, bom, tenha um ótimo dia. Eu nunca imaginei que aquela manhã seria a última vez que eu veria o Sean. Onde quando viu pela primeira vez? Eu vi ele no ponto de ônibus na esquina da escola Old River com a Firestone Boulevard. Eu parei e perguntei onde ele ficava Atlantic Boulevard. E ele me disse que ficava na estrada. E eu perguntei, você está esperando o ônibus? E ele disse sim. Eu falei, o último ônibus já passou. Aí eu disse, entra aí, te dou uma carona. Qual era a sua intenção? Era sair dali, fazer sexo com o Sean King e matar ele. Nós chegamos em casa do trabalho e eu recebi uma ligação da mãe do Sean. Ela disse, o Sean não chegou, e eu pensei, Eu peguei o carro e saí procurando por ele. Eu lembro de ligar para o líder dos jovens e falar, olha, pode pedir para todos ligarem para as crianças da área e perguntarem onde está o Sean?
E aí nós vimos a notícia no jornal. Um garoto de 14 anos está desaparecido e a suspeita é que tenha sido sequestrado. Ele foi visto pela última vez na Firestone Boulevard. Uma das crianças olhou para trás e disse: "Não é onde o Sean pega o ônibus?" E então, de repente, nós entendemos. Eu propus fazer sexo com o Sean e ele disse: "Não quero, você pode me deixar aqui mesmo, para." Aí foi então que eu peguei a faca e coloquei a minha mão no pescoço dele. Ele não tentou resistir nem nada, só disse: "Eu não quero morrer." Amarrei as mãos dele atrás das costas e os pés também. Então nós saímos e seguimos em direção a San Bernardino. Onde eu olharia? Para onde eles foram, não tinha nada para investigar. Nós ouvimos falar do assassino das rodovias nos jornais e eu disse: "Olha só, eles estão tentando desvendar esse caso. Todos os indicadores estão lá e eles não conseguiram desvendar ainda." E as crianças falaram: "Vamos orar." Eu parei no acostamento da estrada, não tinha trânsito nenhum. E eu sodomizei ele. Então a gente caminhou para o lugar onde eu desovei. Eu usei minha camiseta para estrangular ele, mas não estava dando certo. Então eu peguei a faca e o esfaqueei. Eu comecei a me afastar e foi aí que eu ouvi ele fazendo uns barulhos. Eu então voltei e esfaqueei mais algumas vezes. Não pudemos fazer nada. Eu entrevistei a mãe de Sean King várias vezes. Uma mulher muito gentil. Você conhece essas pessoas, você conhece os membros da família, conhece os irmãos, conhece as irmãs, conhece as mães e também os pais. Eles estavam com o coração completamente partido. E você se sente muito mal, porque é um desamparo muito grande não poder fazer nada. Mais de uma vez, quando saía do trabalho, eu ia para casa. E muitas vezes era tarde da noite. Meus filhos ainda eram pequenos na época, eram crianças. E eu só olhava para eles e aí uma lágrima corria do meu olho. Pois eu sabia que sorte eu tinha por eles estarem a salvo. Você agradece pela sorte de um momento como esse. A mãe do Sean King, como tantas outras pessoas que eu entrevistei, só queriam saber por quê. Sr. Bonin, ainda nesse caso, você tinha a intenção de sodomizá-lo depois de amarrá-lo? Eu sabia que ia amarrar. Depois é que ia decidir o que fazer. Apesar do cérebro do William Bonin não se desenvolver normalmente e ele não ter as capacidades normais de afiliação e empatia, ele ainda ansiava por alguma conexão. Naquela hora, eu amarrei o menino e fiz sexo com ele. Conte como estrangulou ele. Eu acho que eu usei a camiseta. Se entrássemos em detalhes do que aconteceu na infância dele, nós veríamos o que ele fez foi replicar o tipo de abuso. Ele tinha uma conexão com os meninos mais velhos do centro de correção que estupravam e batiam nele. Ele foi estrangulado por eles. Nós criamos vínculos sob experiências emocionais intensas. Então ele criou esses vínculos sadomasoquistas, sendo amarrado, estrangulado e estuprado por jovens de 12 a 19 anos. Quem são as vítimas? Jovens de 12 a 19 anos. Ele precisava de alguém que pudesse
compartilhar da experiência dele. Então ele fazia isso vitimizando os rapazes como ele foi vitimizado. Por que decidiu amarrá-lo? Para deixar ele indefeso. Por quê? Eu acho que eu me sentia superior a ele, deixando ele assustado. Ele afirma de forma explícita que o que ele gostava não era do sexo em si, mas sim o sentimento de controle, o sentimento de domínio. O pior sentimento para um ser humano é o desamparo. Durante toda a vida dele, ele foi uma criança indefesa. Quando isso finalmente explodiu, ele não tinha o hemisfério direito para administrar. O terror, a raiva, o desespero foi inevitável. Não tinha nada que ele pudesse fazer para impedir isso. Para Steven, o dia 2 de junho começou como a maioria dos dias nos últimos 3 meses de sua vida. Ele saiu deste pequeno apartamento em Downey, onde morava sozinho, e pegou um ônibus para trabalhar em Los Angeles. Quando foi visto pela última vez, Steven estava neste ponto de ônibus, pouco depois das 3 da tarde. Em algum momento, entre as 8 da noite e a meia-noite, o jovem Steven foi estrangulado e seu corpo nu foi desovado e encontrado pouco antes de 1 da manhã, atrás deste posto de gasolina escuro e deserto em Huntington Beach. Com a polícia encontrando corpos de jovens toda semana, a fúria homicida do assassino das rodovias parecia aumentar no sul da Califórnia. Nos anos 1970 e 80, os investigadores de homicídios não tinham todas as ferramentas disponíveis como os investigadores têm hoje. Nós não tínhamos DNA, computadores. Eles tinham que ser muito criativos. Em 1980, eles procuravam por um achado e usavam fita adesiva, uma transparente, e colocavam em diferentes partes do corpo das vítimas para tentar detectar um fio de cabelo, algum tipo de fibra. E eles notaram que no Steven Wood tinha uma fibra verde e então compararam com outras fibras que foram retiradas das outras vítimas e era a mesma. Eles levaram as fibras para o laboratório e descobriram que era uma fibra de um carpete utilizado em muitas vans. E eles encontraram o tipo de carpete, o fabricante do carpete. Aí começaram a procurar onde ele era mais vendido. Era um achado e tanto. Agora eles sabiam que havia uma conexão científica entre esses casos. Mas nada foi descoberto que apontasse para quem seria esse suspeito. E depois de um tempo, de maneira bizarra, então, tudo mudou. Havia um jovem rapaz. Billy Pugh era o nome dele, e ele roubava carros. Ele roubou e foi pego. As vítimas são sempre jovens rapazes. Na maioria dos casos, os corpos foram desovados perto de estradas. Então, o suspeito que os investigadores estão procurando foi apelidado de o assassino das rodovias. Ele estava preso, esperando seu caso andar. E, por algum motivo, ele ouviu no rádio alguém falando sobre o assassino das rodovias. E os corpos nus, os locais afastados e todo o resto. O Billy não gostou do fato de ter sido pego. Então, ele propôs um acordo. E foi aí que ele disse para o advogado dele: "Eu acho que sei quem é esse cara." O advogado pegou essa informação e contatou um policial responsável pelo caso, Jigsaw John. Ele saiu no dia seguinte e conversou com o Billy Pugh. E foi quando o Billy Pugh disse: "Sabe, eu estava em uma festa uma vez
E eu saí de lá, fui para fora e um cara me ofereceu carona. Ele começou a mexer comigo, me tocando, e eu não gostei. Ele começou a me falar que gostava de matar pessoas. Ele gostava de molestar pessoas. Billy Pilg ficou assustado. Ele queria fugir dali. E quando ele chegou em casa, o cara disse para ele: "Ok, vou deixar você ir, porque as pessoas nos viram juntos." O Billy contou para o Jigsaw que o nome dele era William Bonin. Assim que o Jigsaw John terminou a conversa, ele voltou, conversou com a força-tarefa e procurou o nome William Bonin nas fichas criminais. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Um crime atrás do outro e outro crime atrás do outro. Todos os crimes sexuais pelos quais ele foi condenado. Eles viram que ele foi enviado para Atascadero, o hospital psiquiátrico da Califórnia. Aí mandaram ele para a prisão estadual porque não havia nada que pudessem fazer com ele no hospital psiquiátrico. Caramba! Esse era um achado e tanto no caso. Quando Bonin foi condenado em 1969, ele foi condenado por abusar sexualmente de 4 adolescentes. Por favor, pode trazer o paciente. Então, o tribunal decidiu que ele seria entrevistado por um psiquiatra que o rotulou como agressor sexual e doente mental. Ele foi mandado para Atascadero para ficar internado e ser curado de suas tendências à homossexualidade e estupro de meninos. Ao chegar na cela, a condição do paciente deve ser verificada com frequência. É comum que as pessoas com doenças mentais variem de humor de forma extremamente brusca. Na época em que o Bonin ficou lá, eles usavam técnicas extremamente aversivas. Choques, eletroconvulsoterapia, não como tratamento, mas sim para sedar alguém. Eles tinham essa ideia antiquada de que se alguém era homossexual, dava para forçar a pessoa a se converter à heterossexualidade. Nós tentamos intervir no Hospital Estadual de Atascadero e levar alguma sanidade para dentro daquele lugar. Há registro de homens gays de apenas 14 anos sendo enviados para lá. Eles podiam fazer o que quisessem ali dentro. Emasculações químicas. Uma nova doença mental foi criada para a comunidade. Não era só em Atascadero, mas sim no país inteiro. Acho que o entendimento dessas coisas era tão primitivo na época. Os métodos eram tão limitados que os esforços eram mais prejudiciais do que o contrário. A tragédia que fez o Bonin ser quem ele é incalculável. No fim das contas, ele estava em Atascadero porque a equipe dizia que ele não estava curado. Mas os psiquiatras disseram que ainda havia esperança para ele. Então, finalmente, depois da prisão e de anos de tratamento em Atascadero, Bonin foi libertado no final de 78.
O mais interessante nesse caso foi que apenas 6 meses depois, as mortes do assassino das rodovias começaram. E no diário dele, ele disse: de agora em diante, não deixarei mais nenhuma vítima viva. William Bonney nunca devia ter sido liberto da prisão. Foi uma oportunidade jogada fora. Uma das vítimas tinha 12 anos. Meu Deus, estava no auge da vida, onde você começa a viver. A sociedade deixar alguém como Bonney livre, vagando por aí, não é justo, não é certo. É claro, me faz ter raiva. Os investigadores acreditam que o número de corpos já chega a 21, o que coloca o assassino no grupo de serial killers mais mortais do país. Investigadores de homicídios dizem que estão atrás de vários suspeitos deste caso. Depois que o Jigsaw John obteve informações do Billy Pugh, a polícia teve a oportunidade de focar em alguém. Mas eles não tinham provas contra William Bonney. Agora era trabalho dos investigadores acharem uma saída. Como eles iriam montar um caso? Eles decidiram que tinham que pegá-lo em flagrante. No 9º dia, William Bonney foi de carro até a região de Hollywood. A equipe de vigilância tentava segui-lo. Ele estava dirigindo para cima e para baixo e aí ele abordou um jovem. Houve algum tipo de interação entre eles. Eles foram para uma área isolada. E depois de um tempo, a van começou a mexer. Mas em qual momento os investigadores deviam sair e ir até lá e olhar para dentro para ver o que estava acontecendo? Se eles esperassem muito, o que iria acontecer? Aquela vítima poderia ser a próxima pessoa morta. E imediatamente eles viram que essa vítima estava amarrada, acho que algemada. E perceberam que o rapaz estava sendo abusado sexualmente. Essa vítima tinha 17 anos de idade. Quer dizer que eles podiam prender William Bonney por lascívia e ato libidinoso com um menor, mas se ele fosse um adulto, eles não teriam conseguido prendê-lo. Tinha uma espécie de carpete verde felpudo atrás. Muito parecido com as fibras que eles haviam encontrado. Mas também na lateral da van havia um cordão, um alicate, um macaco hidráulico, uma chave de roda, respingos de sangue nas paredes e também no chão. No porta-luvas, encontraram recortes de jornais sobre o assassino das rodovias. Mas não havia maçanetas na porta. Se você fosse uma vítima naquela van, não tinha como conseguir escapar.
Aí ele foi preso. Agora haviam tirado ele das ruas. Mas eles não o prenderam por ser o assassino das rodovias. Eles o prenderam por lascívia e ato libidinoso com o menor. Então, eles tinham que tentar encontrar uma prova concreta para que pudessem ligá-lo a esses assassinatos em série. Precisavam da prova cabal. O Departamento de Polícia de Los Angeles disse ontem à noite que prendeu um homem que tem ligação com as mortes. Os policiais estão sendo cautelosos. Até o momento, William Bonin, de 32 anos, é suspeito de 12 encontraram na traseira de uma van de 1973 com um jovem rapaz suspeito de cometer o ato de sodomia. William Bonin permanece preso enquanto os investigadores processam as provas obtidas durante uma busca na casa dele. Autoridades de várias jurisdições estão tentando descobrir se... Na noite em que Bonin foi preso, eu divulguei o endereço da casa dele. Todas as emissoras da cidade estavam lá. Todos os repórteres estavam lá. Devia ter uns 20 ou 30 investigadores. Lá estava lotado. A casa era da mãe dele. Com toda essa confusão, eu vi essa mulher e me toquei imediatamente que era a mãe do Bonin. E ela estava sozinha. É claro que ela estava em choque. E eu senti pena dela. Sabe, sentada ali, toda essa emoção ao redor dela, e ela parecia a pessoa mais solitária do mundo. Notei isso e pensei, quer saber? Vou voltar amanhã. Na manhã seguinte, eu apareci e, para minha surpresa, não havia absolutamente ninguém. Ninguém estava na frente da casa. Ela atendeu a porta, me apresentei e disse quem eu era. E se ela gostaria de falar sobre o filho dela, sobre o que ela passou ontem à noite e o que ela tinha a dizer sobre ele. E, para minha surpresa, ela concordou. Acompanhem a entrevista exclusiva com a mãe de Bonin, onde ela fala abertamente sobre seu filho e suas tendências. Eu sei que ele é homossexual. E eles tentaram curar ele disso. Mas ele não é um assassino. Ele fala abertamente sobre a homossexualidade dele? Sim, ele é muito franco comigo, muito sincero. Ele não mente pra mim. As histórias que os garotos do bairro contaram ontem sobre como ele oferecia dinheiro aos meninos e que sempre estava à procura de caroneiros, é verdade? Eu acredito que sim. Ele já explicou para a senhora ou contou detalhes sobre o que ele faz quando ele pega esses meninos? Não. A senhora me disse há pouco que ele admitiu à senhora que algemava alguns desses garotos caroneiros, não? Quando ele voltou para a casa do Vietnã, ficou violento, sim. Fale mais sobre isso, por gentileza. Bem, ele... No tribunal, quando ele disse que fez isso, ficou claro, no meu entender, que ele algemava eles. Fazia o ato e depois soltava eles. Ele nunca os machucou. Como tem sido essas últimas horas desde ontem, quando os investigadores bateram à sua porta? Horrível. Eu não sabia que alguém podia passar por algo assim sem desmoronar. Ele é inocente. Eu sei que é. Eu sei que vão provar isso. Os policiais sabiam que estavam com a pessoa certa, mas eles precisavam de provas concretas para condenar o William Bonin. E por isso eles precisavam de testemunhas que cooperassem, se apresentassem e fornecessem informações. Então, a próxima missão que a polícia tinha era perguntar por aí quem conhece o William Bonin. Eles foram a todos os lugares que ele frequentava. E alguém disse, sim, nós vimos o William Bonin e ele é amigo do Vernon Butts. A polícia achou o endereço e foi até a casa dele.
O Vernon Butts disse: "Ah, sim, eu sei quem é o William Bonin. Às vezes eu dirijo a van dele." Então ele começou a falar que eles dirigiam à noite e que davam caronas. Na hora o policial pensou: "Uau, tem alguma coisa aqui." E o Vernon Butts falou: "O Bonin ia para a traseira da van e fechava a cortina." O Vernon ouvia coisas estranhas acontecendo, gritos, ouvia atividades sexuais. O tempo todo, o Butts minimizava o envolvimento dele, mas os investigadores perceberam: "Uau, é isso, ele está confessando." Foi um achado e tanto no caso. Então, os detetives prenderam o Vernon Butts. Ele era fundamental para a acusação e nós estávamos dispostos a fazer um acordo com ele se ele testemunhasse contra o William Bonin. Nós não pediríamos a pena de morte. E ele aceitou. Ele deu alguns nomes e disse: "É melhor irem atrás dessas pessoas." E os policiais não acreditaram no que descobriram. O William Bonin, ao cometer os seus crimes, tinha todos esses cúmplices. Ele era muito esperto e sabia muito bem como usar as pessoas, manipular as pessoas. E é por isso que ele escolhia pessoas que não eram tão inteligentes. Vernon Butts era o principal cúmplice que dirigia a van. Ele testemunhou que também tinha o Monroe, um sem-teto que no final o ajudava na hora de matar. No fim, Greg Malley era alguém facilmente manipulável e matou algumas vezes pelo Bonin. Mas o mais surpreendente de todos foi o Billy Pugh. Billy Pugh foi o rapaz que alertou a polícia. Esses jovens o ajudavam, pegando caroneiros, dirigindo a van para que ele pudesse molestar a vítima na traseira da van. É muito estranho para um serial killer usar outra pessoa. Quando você tem outra pessoa, outro cúmplice, implica que essa pessoa pode testemunhar contra você. Eu conheci todos os recrutas dele. E todos eram garotos homossexuais, muito dependentes, passivos e não eram muito inteligentes. Um deles tinha um QI de 56, sendo que o normal é 100. O Bonin pegava esses meninos e transformava eles em amantes e depois pedia eles para matar. Ele corrompia eles e fazia deles vítimas também. Quando montamos o processo, registramos 14 assassinatos contra William Bonin. O escritório do promotor público, querendo decidir se eles deviam pedir a pena de morte ou não, precisavam ouvir a defesa sobre qualquer evidência atenuante. O quão arrependido ele estava, ou se ele realmente fez isso ou não. Então, eles deram ao réu, William Bonin, a oportunidade de dizer o que ele quisesse. Foi sob o combinado de que isso não seria usado contra ele em um tribunal. E foi daí que surgiram essas fitas. Por onde quer começar, Bonin? Por que não começamos pelo Marcus Grabbs? Eu abaixei e agarrei as bolas dele e doeu tanto que ele se soltou das amarras. Foi aí que eu esfaqueei várias e várias vezes, até ele ficar completamente indefeso mesmo, mas ainda estava vivo. Eu acho que podemos dizer com segurança que William Bonin não era uma pessoa inocente. Não, ele não podia ser reabilitado. Então havia um forte argumento de que ele merecia a pena de morte. Eu tirei ele da van e ele ainda estava vivo. E eu decidi esfaquear ele de novo para matar. Eu sabia que não podia deixar ele vivo naquele lugar.
E eu peguei ele pela orelha e bati contra a pedra, que estava bem do lado de onde você encontrou ele. Uma vez que nós decidíssemos pedir a pena de morte, nós nunca iríamos usar essas fitas para nenhum fim possível. Elas foram gravadas para serem confidenciais e não para serem expostas ao público. Vernon Butts era um homem com muitos problemas. Mas ele foi fundamental para a acusação, porque ele era o principal cúmplice. O Butts ficou perturbado por ser pressionado a testemunhar contra o Bonin. E ele amava o Bonin. Então ele se enforcou na prisão. Esse foi um golpe duro para a acusação. Nós precisávamos do testemunho do Butts. Como o William Bonin seria processado agora? Como resultado disso, nós tivemos que reavaliar o caso e desconsiderar vários assassinatos, porque não tínhamos como prová-los sem o testemunho dele. E foi quando nós chamamos os outros cúmplices. Nós tínhamos que usá-los, mas foi muito difícil. Criminosos de QI limitado são péssimas testemunhas no tribunal. E por isso, o caso podia ir por água abaixo. Bonin tinha um advogado chamado Will Hanson. Eu lembro que uma vez, esperando para conseguir uma entrevista com ele quis falar comigo, me puxou de lado e disse: Dave, preciso dizer uma coisa. Eu vi a entrevista que fez com a mãe do Bonin e meu cliente viu e ficou muito feliz com a maneira que tratou a mãe dele. Aqui está meu cartão, pode ficar. E ele escreveu algo no verso, que dizia assim: permissão para falar com Bonin. O que aconteceu em 1980 nunca aconteceria hoje. Não há nenhuma possibilidade de um repórter, em um caso tão importante como esse, ter a permissão de alguém para ir até a prisão e falar com o réu. Então lá estava eu. Entrei, mostrei o cartão e o guarda disse: ok, tudo bem, por aqui. O Bonin chegou e eu pensei: caramba, isso é incrível. E fiquei surpreso com a altura dele. Ele não era tão alto assim, mas havia algo nele que me aterrorizava. Conversamos coisas banais e ele me disse: eu quero te agradecer por ter sido gentil com minha mãe. Eu nem cheguei a perguntar se ele cometeu os crimes ou não. Eu queria que isso fosse muito, muito leve. Então, no terceiro encontro, ele entrou e disse oi. E soltou: você está pronto? Eu falei: para quê? Ele disse: vou te contar uma coisa. E aí ele começou a me contar, e sem nenhum constrangimento, sobre as mortes. Ele disse que matou 21 jovens. Quando ele começou, não conseguiu parar mais. Eu não anotei nada, porque se eu anotasse, ele pararia de falar. E ele continuou me contando que queria evitar a pena de morte a todo custo. E ele queria que eu fosse atrás disso para ele. E eu falei: eu não tenho poder para fazer isso. Aí eu saí de lá chocado. Eu não sabia o que fazer. Era um dilema. O que eu iria fazer com essa coisa? Eu não tinha uma história bombástica. Eu sabia que uma vez que eu divulgasse na mídia, se eu divulgasse na mídia, a polícia iria cair em cima de mim como se eu fosse um dos suspeitos. E no dia 29 de junho de 1981, eu fui na CBS 2 e contei a história de como eu consegui a confissão e o que ele havia dito. Fique agora com a reportagem especial do Channel 2. Eu estou na prisão masculina e este é o cenário que o Sr. Bonin já viu pelo menos umas 3 vezes. William Bonin já passou por aqui. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Eu sabia que a polícia
Queria todos os detalhes das conversas que eu tive com o Bonin e o julgamento começou. Eu fui muito pressionado para testemunhar. A acusação, os investigadores, chefes da polícia, detetives particulares, familiares das vítimas. Eu era um repórter, eu tinha credibilidade e, sem dúvida, era uma testemunha muito melhor do que os idiotas que estavam com Bonin. Vamos provar hoje nesse tribunal que ele é o assassino das rodovias, porque ele se gabava para várias testemunhas. Mas, como jornalista, você precisa de fontes e precisa de alguém que possa te dar informações vitais, sabendo que você vai protegê-las. Vocês devem ter ouvido falar sobre o princípio dos jornalistas de que um repórter deve proteger a sua fonte confidencial. A Lei de Proteção da Califórnia age dessa forma. Ela impede qualquer pessoa da área jurídica de te forçar a revelar ou dizer o que você ainda não relatou. Eles não têm permissão para ter acesso às suas anotações pessoais, ou seus arquivos pessoais, ou qualquer coisa do tipo. Então, em outras palavras, as coisas que eles podem querer saber que ainda não foram divulgadas. Se eu tivesse desistido disso, teria perdido a minha carreira. E é a nossa lei. Não podemos quebrá-la. O que importa agora é tentar... Nós já vimos repórteres que foram parar na prisão por não revelarem a sua fonte, mesmo depois de receberem ordens judiciais. Eu o encorajava a fazer isso, mas entre os colegas de profissão, ele só recebeu críticas. A acusação chamou pais e amigos das vítimas para testemunhar. E depois de falar com ele naquele dia, a senhora viu ou ouviu falar do seu filho de novo? Não, senhor. O julgamento continuou e Bonin se declarou inocente. E a única coisa que realmente me assombrou foram as mães de luto. A senhora reconhece o rapaz na foto como sendo o seu filho? Sim, senhor. Eu questionei muito minhas próprias ações. E meu pai falou algo muito marcante para mim. Ele disse, esse é o resultado por tentar fazer um acordo com o diabo. Você nunca devia ter se colocado nessa situação. E ele estava certo. O que eu ia fazer? Eu conversei com algumas pessoas muito importantes com quem eu trabalhei no jornalismo. E tinha um homem chamado Bill Stout. Ele me disse, eu entendo a sua situação, mas precisa lembrar de uma coisa. Nós somos primeiro cidadãos e depois jornalistas. 9 semanas depois do julgamento de William Bonin, acusado de ser o assassino das rodovias, uma testemunha se apresentou. O repórter de televisão Dave Lopes revelou que Bonin confessou para ele as mortes dos 21 jovens quase um ano atrás. Ele disse, eu matei todos exceto um. Foi isso que o Sr. Bonin disse? Foram as palavras exatas do Sr. Bonin. Eu matei todos exceto um. Eu perguntei para ele, Bill, se você estivesse na rua, o que estaria fazendo agora? Ele falou, estaria matando, eu não consigo parar. E disse, ficava mais fácil a cada vítima morta. Eu respondi todas as perguntas e falei em detalhes o que ele me contou. Eu testemunhei como cidadão, porque acredito piamente que a resposta para a pergunta, primeiro somos jornalistas ou cidadãos, primeiro somos cidadãos. O público tem o direito de saber, o júri tem o direito de saber. Toda mãe, todo pai, todos têm o direito de saber. Eu fui muito criticado. Muitos colegas do jornalismo falaram que minha atitude era errada. De maneira nenhuma, senhores, eu sinto que envergonhei a profissão ou envergonhei a mim mesmo. Ele foi muito hostilizado por muitos colegas de profissão, mas eu o apoiei 100%. A maior parte dos cidadãos agradeceu por ele estar empenhado em tirar esse maníaco das ruas. Sem dúvida, ele era o herói da polícia. De acordo com a seção do Código Penal 19,3 do Estado da Califórnia, foi determinado que a pena será a morte. E ele foi condenado por 10 homicídios dolosos no condado de Los Angeles. William George Bonin demonstrou um total desrespeito
a santidade da vida humana e a dignidade de uma sociedade civilizada. William George Bonin, você é sentenciado à pena de morte por gás letal atrás dos muros da prisão estadual de San Quentin, Califórnia. As famílias. Sei que elas ficaram muito felizes. Muita gente chorou de felicidade. Eu fico grata que tenha acabado. A decisão do júri foi acertada e esse veredito foi o que ele mereceu. Em Los Angeles, William Bonin foi condenado por 10 assassinatos. William Bonin foi condenado por assassinar 10 jovens rapazes. Hoje, o chamado assassino das rodovias foi condenado à morte na câmara de gás. Greg Mayo foi condenado a 25 anos de prisão. Ele foi morto na cadeia em 2016. James Monroe foi condenado a 15 anos de prisão e ele ainda está preso. E o Billy Pugh foi condenado a 6 anos e ele já saiu. 2 anos depois, eles conseguiram condenar William Bonin por 4 assassinatos no condado de Orange. O júri de Orange também concordou com a pena de morte. Ele foi enviado para San Quentin e foi colocado no corredor da morte, onde permaneceu por 14 anos. A culpa do Bonin é incontestável. Seu caso foi discutido e examinado por todos os ângulos. Todo o processo demorou mais tempo do que algumas das jovens vítimas de Bonin puderam viver. Eu ainda vejo aqueles rostos. Às vezes ainda me assombram. Mas eu fico feliz por ter conseguido fazer minha parte como cidadão e ando de cabeça erguida. Para certos crimes, a justiça exige a pena capital. William Bonin nunca mais matará. A clemência foi negada. Eu sinto compaixão por ele e tristeza e indignação que, por várias e várias vezes, não faltaram oportunidades de intervir na vida dessa criança. Depois nós temos a trágica perda de todos que ele matou. Eu acho que, como sociedade, nós precisamos entender o que fez o Bonin ser quem ele é e investir em políticas públicas e políticas individuais para ajudar e evitar que esse tipo de tragédia aconteça de novo. Certo. Vamos terminar a gravação agora, às 20h40. Versão brasileira The Kitchen Brasil.